Bom, olá, você que está nos assistindo, você que tem interesse em saber um pouco mais sobre esse mundo da perícia judicial, como isso funciona, como você, não é, que está nos assistindo, pode fazer para se tornar um perito judicial. Eu estou aqui com um professor meu, nós nos conhecemos há mais de 14, 15 anos, alguma coisa do gênero, não é? E ele é perito judicial. E hoje nós o trouxemos aqui para que ele possa falar um pouco mais para você que tem interesse em se tornar perito judicial, para ele contar um pouco sobre a história dele, sobre, não é, todo esse processo até ele se tornar um perito judicial bem sucedido, que é hoje em dia recebendo em torno de 5, 6 nomeações diárias. Acredite ou não, isso é verdade, eu presenciei isso, não é? Mas enfim, eu vou deixar ele falar por ele próprio, se introduzir e contar um pouco da história dele, que eu acho que vai ser bem interessante para você também. Legal. Boa tarde, Albert. Boa tarde, ótimo. Bom, é um prazer poder falar sobre perícia judicial, uma vez que eu me encontrei nessa atividade. Sim. Né? É uma atividade hoje que me proporciona, além da remuneração, que eu acho justa, muito prazer em realizar a perícia, né? Eu vou começar dizendo que eu acho que o perito judicial, ele contribui para melhoria da qualidade de vida das pessoas, por incrível que pareça, né? Mas, poxa, qual a correlação com qualidade de vida, né? Hoje eu, por exemplo, atuo em processos onde a minha atuação é fundamental, é importantíssima para o andamento de um processo e para que aquilo dê um desfecho que vai mudar a vida de pessoas, né? Mas vamos lá, vou contar um pouquinho da minha trajetória. Há quase 14 anos atrás, eu tive o primeiro contato com perícia, né? Eu tinha um amigo médico que era médico parecerista do IML. E um dia conversando, tomando um café, ele me falou, poxa, tem um campo gigante para o enfermeiro na medicina legal, mas isso não tem nos quadros da medicina legal enfermeiro, só tem médico, né? Mas tem muitas situações em que são casos vinculados mais à enfermagem do que à medicina. Sim. Eu achei aquilo curioso e pedi para ele me dar um exemplo. Ele falou, então escreve sobre este caso aqui para mim, né, oficiosamente. Certo. E eu escrevi, fiz um laudo oficioso, obviamente, sobre uma situação, uma queda de leito, sim, né, e consequência óbito, né, de um paciente. Ou seja, um caso bem característico de enfermagem, né? Mas e eu achei curioso aquilo. Sim. Né? Não, digo, ele te revelou isso então? Sim, olha sim, só, num bate-papo. E a partir daí eu tive um olhar um pouco mais voltado para este meio, né? E comecei a buscar informações, até então informações na internet, porque não encontrei nenhuma literatura específica para o profissional de saúde, né? Os livros que eu encontrei sobre perícia judicial estavam todos voltados para perícia contábil, para engenharia civil, não tinha absolutamente nada escrito voltado para o profissional de saúde. E fui buscar informações com amigos pessoais, inclusive alguns médicos que já atuavam como perito judicial. Certo. E para minha surpresa, digo até grata surpresa, não tinha enfermagem atuando na perícia judicial. Não. Então eu comecei a buscar as maneiras, os caminhos para chegar ao judiciário, né? Certo. E naquela época, mais ou menos 14 anos atrás, o sistema do judiciário para cadastro de perito não era informatizado. Sim. Então existia uma portaria do Tribunal de Justiça que determinava a documentação que você tinha que reunir para se habilitar, e você tinha que se habilitar vara a vara, uma por uma. Nossa, então literalmente caminhar de vara em vara. Exatamente. Eu saía com um calhamaço de papel, onde que tinha o currículo, xerox de todos os documentos, xerox de todas as certidões. Sim. E ia em todas as varas judiciais, deixando aquela documentação e me apresentando para uma possível nomeação, né? E era um trabalho braçal, né?
Mas a partir desse trabalho começaram a surgir as primeiras nomeações. E as primeiras experiências, até eu acho, do próprio judiciário, de nomear um profissional não médico até então, né? Para algumas perícias que se apresentavam inicialmente como sendo só perícias médicas, né? E que na verdade podem ser feitas por outros profissionais. Só um adendo, mas como é que foi isso então? Porque quer dizer, acho que até quem está assistindo, não é, pode ter esse receio, nossa, mas não sei, de repente o juiz não vai querer que eu atue, ou então ele só vai escolher o médico. Então, quer dizer, há mais de 10 anos atrás, não é, Wesley foi, não é, passou por esse processo e já naquela época ele começou a ser nomeado como enfermeiro. Então, como é isso pro pessoal que está escutando? Pois é, acho que a primeira observação que o enfermeiro tem que fazer é em relação à lei do exercício profissional, né? Certo. Quais são as suas competências legais definidas em lei, definidas na lei do exercício profissional? A partir dali você pode atuar, né? Então o enfermeiro tem várias competências não exploradas, né? O primeiro grande equívoco que eu vejo do enfermeiro é ele achar que só pode atuar no ambiente assistencial. Que ele se formou para ser profissional assistencial. Esta é uma frente de trabalho de N outras possíveis, né? Então acho que a primeira observação a se fazer é o que diz a lei do exercício profissional? O que me compete como enfermeiro? Certo. Né? E a lei do exercício profissional é clara quando ela diz que o enfermeiro pode elaborar pareceres técnicos, que ele pode elaborar laudos pertinentes à sua profissão, né, ou à enfermagem como um todo, né? Então, por exemplo, quem está mais competente para laudar sobre um caso, uma situação assistencial? Por exemplo, um paciente que sofreu uma queda do leito. Certo. Em consequência dessa queda do leito, teve um trauma de fêmur e ficou mais tempo do que deveria acamado, desenvolveu uma pneumonia e foi a óbito, por exemplo. Certo. Né? Você tem aí muitos cuidados de enfermagem envolvido numa situação como essa. Sim. E o enfermeiro está habilitado, o enfermeiro é perito para falar sobre isso, para escrever sobre isso, né? E isso começou a chamar a minha atenção. Falei, poxa, tem várias situações judiciais, tem várias situações que o juiz precisa de um olhar técnico de um enfermeiro e não de um médico, não de um psicólogo, não de um fisioterapeuta. Então, eu comecei a enxergar ali um nicho de mercado para a enfermagem, para o enfermeiro. Mas a pergunta é, tudo bem, nós de repente temos e entendemos isso, mas e da parte do próprio juiz, vamos dizer assim? Já existe hoje uma visão mais ampla em relação a isso? Eles já têm essa abertura de falar, não, isso aqui compete muito mais à enfermagem do que à medicina, por exemplo? Ainda é muito limitado, mas eu acho que isso vem crescendo, né? E cabe a nós, profissionais de enfermagem, sensibilizar os juízes, né? Então, eu sempre aconselho a visitar os juízes, visitar as varas judiciais. Legal. E dizer ao juiz, né? Olha, eu posso te ajudar nestas situações, nestes casos, eu estou habilitado a laudar sobre estes assuntos, né? Então, o perito judicial, ele precisa não só se inscrever no site do tribunal, mas é muito importante que ele visite pessoalmente as varas judiciais e bata um papo com os juízes, exatamente para criar nos juízes esta consciência. Certo. Um medo que a maioria das pessoas tem, né, quem não está nesse meio mas eu posso falar com o juiz vai me receber? Verdade. E boa questão. Sim, inclusive o juiz faz questão de te receber, porque ele precisa do seu trabalho, né? Então, você pode ir visitar as varas judiciais, se apresentar como perito e dizer ao juiz, olha, eu consigo te ajudar nestas situações. Se você tiver tais casos, pode me nomear, porque eu estou habilitado legalmente para fazer a perícia nestes casos. Então, acho que é um trabalho, e eu venho fazendo também esse trabalho de sensibilização dos juízes quanto à competência do enfermeiro. Então, isso que você falou é muito bacana, porque, quer dizer, de repente nem o próprio juiz tem essa noção, ou tem esse conhecimento. Então, de repente, cabe realmente ao profissional
sensibilizá-lo, mostrar que existe a possibilidade que, na verdade, ele vai ter um olhar muito mais, como posso dizer, apurado do profissional daquela área, porque foi uma situação relacionada àquela área. Né? Sim. Faz todo sentido. Por exemplo, o enfermeiro fazer laudo de periculosidade e insalubridade. Sim. Né? Até bem pouco tempo, somente o médico do trabalho e o engenheiro do trabalho que podia laudar sobre periculosidade e insalubridade. Hoje o enfermeiro com especialização em enfermagem do trabalho também pode fazer isso. Olha né? só. Então imagine quantos processos de insalubridade e periculosidade tem na Justiça do Trabalho. Com certeza. Né? E quem está hoje atuando como perito judicial? Médico do trabalho e engenheiro do trabalho. Ainda na maior parte das vezes. Então cabe aos enfermeiros do trabalho que queiram atuar nessa área e as varas se apresentar e sensibilizar os juízes, mostrar que você está habilitado e competente do ponto de vista legal para realizar esses laudos, para atuar como perito judicial. E lá, 14 anos atrás, vendo essas possibilidades, eu comecei a estudar sobre o assunto e comecei a atuar nesses segmentos. Falei, bom, eu preciso ter esta experiência, né? E comecei a distribuir aí o meu currículo nas varas judiciais, comecei a me apresentar aos juízes e com isso começaram a surgir as primeiras nomeações. Olha só, né? que bacana. Hoje, Albert, eu me especializei, eu estou num mercado específico, né? Então eu me especializei em ações de infância e juventude, certo. Né? Então hoje eu só atuo dentro de um nicho, dentro de um segmento específico, mas o mercado para o enfermeiro perito judicial é muito amplo. Olha né? só. A começar pelas justiças nas quais você pode atuar. Então você pode atuar na Justiça Estadual, né, no Tribunal de Justiça, nas ações cíveis, né, desde processos indenizatórios até as varas da infância e juventude. Você pode atuar nos tribunais regionais do trabalho, como o exemplo que eu dei, como perito avaliando insalubridade e periculosidade. Certo. E você pode ainda atuar também na Justiça Federal, né? na Justiça de primeiro grau. Então, e um outro mercado ainda mais interessante ainda é a atuação como assistente técnico, onde você atua contratado pela parte, né? Onde você é contratado como assistente técnico para dar auxílio técnico à parte, muitas vezes, proponente da ação. Né? Isso aí é bacana. Então, quer dizer, só para quem está assistindo ficar bem claro, não é? Então existe o perito, que ele vai ser nomeado pelo juiz, mas em contrapartida, por exemplo, para quem está entrando com a ação, se essa pessoa também quiser um técnico, ele pode não nomear, mas contratar, vamos dizer assim, né, de forma particular, o equivalente que é o assistente técnico. Então, só para ficar claro, o nome perito judicial se dá quando é a nomeação feita pelo juiz. Então, o profissional que foi nomeado pelo juiz, ele chama-se perito judicial. O profissional que foi contratado pela parte para atuar como perito, ele recebe o nome de assistente técnico. Interessante. Então, o perito judicial, ele produz o laudo pericial, certo, e o assistente técnico produz um parecer técnico. Mas assim, muda ou é... A atividade fim é a mesma. Né? Entendi. A grande diferença é que um está atuando em nome do juízo e o outro está atuando em nome de uma das partes. Certo. Né? Legal. Qual é o papel de um e de outro? Né? O perito judicial, ele tem a principal função de ser o olhar técnico do juízo, ou seja, ele precisa fazer a diligência da perícia, ou seja, ir ao local a ser periciado, ou a pessoa a ser periciada, ou o objeto a ser periciado, e realizar uma análise técnica, né? Então o perito, inclusive uma informação importante, o perito não pode emitir ali a sua opinião pessoal, fazer o seu juízo pessoal de valores. Ele tem que emitir uma opinião técnica baseada em fatos científicos, com base científica. Certo. Então o perito produz o laudo. Esse laudo, ele precisa ser em linguagem clara e objetiva, que vai subsidiar o juiz na sua decisão, na sua sentença. O assistente técnico, ele geralmente acompanha a perícia do perito judicial, ele tem a prerrogativa, inclusive, de acompanhar a diligência do perito,
E ele pode aceitar aquele laudo, né, os termos daquele laudo, ou ele pode contrapor aquele laudo com outros fatos técnicos. Também não pode ser com a sua opinião pessoal. Sim. Mas ele pode discordar do perito judicial com outros fatos técnicos ou com uma outra visão técnica, muitas vezes com um foco diferente. Né? Então, o parecer técnico ele pode consubstanciar o laudo ou ele pode contrapor o laudo. Né? Mas é um profissional, em geral, com a mesma formação do perito que vai fazer a análise do mesmo objeto, ele vai, em geral, acompanhar a perícia. Entendi. Então ele é um perito também, só que da parte que entrou reclamando. Exatamente. Ah, legal. Não, ótimo. Então, voltando, não é? Eu interrompi. Aí você começou então a galgar por esse caminho, a receber suas primeiras nomeações, abrindo caminho aí, mostrando para os juízes que existe essa possibilidade, sendo profissional, estando habilitado legalmente, inclusive. Exato. E aí me surgiu um fato interessante. Eu comecei a perceber que eu estava solitário. Que não havia muitos profissionais com a minha formação fazendo a mesma coisa. Sim. Não é? Diferente de outras categorias, por exemplo, engenheiro civil. O engenheiro civil já sai da faculdade, ele aprende na faculdade que ele pode ser perito judicial. Ele aprende que ele pode ser perito na própria faculdade? Na própria faculdade, já tem a disciplina voltada para isso. Olha. Né? O médico já aprende na faculdade que ele pode ser perito judicial. Sim. E o enfermeiro não. Esse assunto nem é levantado. Sim, eu acho que em várias outras áreas não. Porque se você for perguntar para 95% da população, ninguém sabe. Não sabe. Todo o psicólogo não sabe, o enfermeiro não sabe, Sim. o fisioterapeuta não sabe. Né? Então, esse assunto, ele não é abordado nos cursos de graduação. E isso me chamou a atenção, porque eu falei, poxa, tá aí um espaço importante para o enfermeiro, que a grande maioria desconhece, tem uma demanda enorme. Vou te dar um número. Hoje no Brasil nós temos em torno de 100 milhões de processos em tramitação. 100 milhões? 100 milhões, esse é o número. Sim. Desses 100 milhões, quantos peritos você acha que existem atuando? Pelo menos metade. Hoje nós temos 11.500 peritos judiciais para 100 milhões de processos. Quer dizer... E aí a pergunta, quantos enfermeiros? Talvez dê para contar nos dedos da mão. Né? Isso no Brasil, nível Brasil. No Brasil. Nossa. Né? Então, tanto é que hoje eu recebo em torno de 3, 4 nomeações por dia. Isso é surreal. Sim, né? eu estava com você, inclusive, num dia que você recebeu 4. Exatamente. A grande maioria dos profissionais vai receber uma nomeação por semana, 2 por mês, né? 3 por mês. Quem recebe 3 nomeações por mês, essa é uma média boa. Né? Sim. É considerado um perito com um volume grande de nomeações. Certo. Agora você imagina se receber 2, 3, 4 por dia. Nossa. É algo realmente surreal. Por quê? Porque tem pouco profissional com a minha formação atuando. Né? Então, eu acabei entrando num nicho pouco explorado. Certo. E que os juízes têm dificuldade para encontrar o profissional para nomear. Olha só, interessante. Mas então, e daí para frente? Qual é a sua ideia? Não é? Porque você começou em torno de 14 anos atrás e vem até hoje. Qual a sua ideia daqui para frente, vamos dizer assim? Então, aí veio a ideia de expandir essa possibilidade, de levar essa informação, levar esse conhecimento para os outros profissionais. Né? E com isso a gente começou a formar novos peritos. Aí foi criado um curso de formação em perícia judicial, foi criada uma agência para reunir esses profissionais. Então hoje eu tento sensibilizar os profissionais enfermeiros, principalmente, né, para que eles vejam esta nova possibilidade, para que eles enxerguem este mercado. E mais do que isso, a justiça brasileira precisa da atuação desses profissionais. Né? Então, quanto mais peritos nós tivermos atuando nas mais diversas áreas profissionais,
mais célere se tornarão os processos, mais rápidos esses processos chegarão a uma conclusão. Hoje a gente tem um volume muito grande de processos parado porque não houve a perícia judicial ainda. Hoje não está aguardando para nomear um perito. Exatamente. E aí o processo fica ali estagnado, fica ali parado. Então, numa linguagem popular, você desafogaria o judiciário? Sem dúvida. A atuação do perito ajuda a desafogar o judiciário, torna o processo mais rápido. Que bacana, que bacana. E para o pessoal que está acompanhando, o que é necessário para se tornar um perito judicial? Bom, o básico é a graduação na sua área de atuação. Então, o enfermeiro, bacharelado em enfermagem, o psicólogo, bacharelado em psicologia, o pedagogo, a licenciatura em pedagogia. Isso, por si só, já habilita você como perito judicial. Já habilita? Sem dúvida. Você não precisa fazer nenhum curso livre, nenhuma especialização para ser perito judicial. O que te habilita como perito é a sua graduação. Então, eu acho que isso é um outro tipo de informação que também é uma informação nova. Porque, primeiro, a priori as pessoas acreditam que você precisa de um concurso público. Não é necessário concurso público. É até importante diferenciar o perito judicial do perito criminal. Certo. Então, o perito judicial é um profissional autônomo, regido pelo Código de Processo Civil de 2015, que ele se torna perito judicial após a nomeação de um juiz. Então, o perito judicial, ele é um profissional autônomo que foi nomeado por um juiz para atuar num processo específico. Certo. Do outro lado, você tem o perito criminal. O perito criminal, este sim, é um profissional concursado, é um profissional de carreira, que geralmente está vinculado a uma Secretaria de Segurança Pública ou a um departamento de polícia. Por exemplo, aqui em São Paulo, o perito criminal está dentro do Departamento de Polícia Científica, né? Vinculado à Secretaria de Segurança Pública. Então, o perito criminal é um profissional concursado. Entendi. E geralmente vai atuar nas áreas criminais, né? E já o perito judicial é um profissional autônomo que é nomeado por um juiz. Essa já é a grande diferença entre perito judicial e perito criminal. Então, quer dizer, o perito judicial então não precisa do concurso público e, quer dizer, não precisa do concurso público, e você está dizendo agora que ele não precisa de um curso ou uma pós ou alguma coisa do gênero para atuar como perito judicial? Não. O que acontece? Então, olha só, hein? Isso é importante. Exato. E muitas pessoas muitas vezes se enganam achando que precisa de uma carteirinha, que precisa de um curso. Não. Se você é enfermeiro, se você é psicólogo, se você é fisioterapeuta, se você é médico, se você é dentista, enfim, se você tem formação superior em qualquer área do conhecimento, esta formação superior já te habilitou como perito judicial. A graduação, assim, que a pessoa fez ali. Exatamente. Os 3, 4, 5 anos, isso o título de bacharelado ou de tecnólogo, o título superior, de formação superior, entendi, te habilitou como perito judicial. Qual a importância dos cursos ou de um curso? Sim. É que, na maioria das vezes, você não aprendeu na faculdade como atuar como perito, ou seja, como faz um laudo. Nem ideia. Como eu peticiono, como eu peticiono sobre honorários, como que eu peticiono o meu laudo. Sim. Não é? Hoje, a maioria dos processos são processos eletrônicos. Então, eu preciso de uma assinatura digital. Como é que eu uso uma assinatura digital? Como é que eu peticiono um documento num processo digital? Sim. Todas essas informações do como fazer, do como atuar como perito judicial, é que serão aprendidas num curso livre ou numa especialização. Mas não significa dizer que ela é pré-requisito para você poder atuar. Entendi. Do ponto de vista legal, todos os profissionais com formação superior já estão habilitados para atuar como perito judicial. O curso ele vem complementar, vem te dar ferramentas para você atuar com mais facilidade, com mais assertividade. Né? Então faz sentido também, vamos dizer assim, fazer o curso, porque, igual você falou, isso possivelmente as pessoas não aprendem na faculdade. Sim, o curso ele é essencial, a não ser que você vá estudar
ser autodidata, assistir muitos vídeos pela internet, ler muito sobre o assunto, mas a maioria das faculdades não ensinou a atuar como perito judicial. Então, no curso você aprende a elaborar um laudo, a elaborar um pedido de diligência, o que é uma diligência, o que são quesitos, qual o significado de laudo pericial, qual a sua importância, quais artigos do Código de Processo Civil regulamentam a atuação do perito. Tem muitas perguntas a serem respondidas que, se você não tiver um curso específico, você não consegue responder. Entendi. O perito tem quais prerrogativas, né? O perito tem quais poderes durante a diligência? Ele pode fazer o quê? O que ele não pode fazer, né? Quais são os impeditivos para a atuação do perito? Enfim, tem N perguntas cujas respostas serão encontradas nestes cursos ou num curso de formação específica. Então faz sentido. E assim, eu vou aprender sobre essa parte, vamos dizer assim, de como atuar, né? Que tem uma parte jurídica, me parece, no meio também, e também vai cair alguma coisa relacionada ao que eu estudei, ou não? Ou vai cair, como fica isso? Tá, então, por exemplo, você é enfermeiro e vai fazer um curso um curso livre de perícia judicial. Esse curso não vai ensinar você técnicas de enfermagem. Ah, não? Não. O curso... Porque se entende que, se você é bacharel em enfermagem, você já domina o assunto. Legalmente você deveria ser ali um expert em enfermagem. O que o curso vai te ensinar? Como fazer a perícia, quais são as etapas da perícia, quais são as prerrogativas do perito, como você faz toda essa parte documental da perícia. Né? Então todo o processo, desde a nomeação até a entrega do laudo pericial. Mas a perícia em si, a perícia técnica, essa você já aprendeu na faculdade, que é relacionada à sua profissão. Sim. Ah, entendi. Não, então faz todo sentido, né? Acho que fica muito difícil para pessoas, vamos supor, só ter feito a faculdade e se jogar nesse mundo, porque é muito novo. Eu acho muito difícil, eu acho mais difícil, né? Você corre alguns riscos. A atuação como perito judicial é uma atuação bastante séria, que impõe uma série de responsabilidades ao perito. Então eu tenho que ter muita responsabilidade no que eu vou escrever, como eu vou escrever, que linguagem eu vou utilizar, né? Então, se eu vou me aventurar sem ter esta informação, eu corro uma série de riscos desnecessários. Então o conselho que eu dou é: faça sim um curso preparatório, um curso, ainda que seja um curso livre, né, um curso de curta duração, que te dê noções mínimas para que você não cometa alguns erros, né? Bacana. Uma vez peticionado nos autos um laudo, você não tem como voltar atrás mais, né? Então é muito importante que a informação, a linguagem, a forma sejam corretas, sejam adequadas, né? Outra coisa, existe uma linguagem própria no judiciário, existem formas de tratamento específicas, né? Então, eu não aprendi na faculdade de enfermagem como me direcionar a uma autoridade como um juiz, por exemplo. Como é que eu trato um juiz, né? Eu chamo o juiz de você, eu chamo ele de senhor, eu chamo ele de doutor, eu chamo ele de excelência. Como que eu me direciono a um juiz, né? Entendi. Então, eu preciso usar a linguagem adequada, eu preciso ser assertivo, né, nessa forma de tratamento. Facilitar na busca, não é, de sua primeira nomeação, por exemplo. Sem dúvida, né? Eu vou fazer um laudo, eu posso escrever ele de qualquer forma, ou eu tenho um padrão, eu tenho uma norma da ABNT que eu tenho que seguir, né? Eu tenho uma norma onde me diz quais são as regras para a composição daquele documento? Tenho. Qual é? Eu não aprendi na faculdade. Então aí vem a importância de um curso que vai me dar todas essas informações e vai fazer com que eu seja realmente assertivo na composição daquele documento. Sim, muito legal. Bom, espero realmente que esse conteúdo, não é, que essa entrevista tenha servido para você que de repente tem interesse ou que está despertando esse interesse. Você também talvez não sabia dessa possibilidade, então acredito que essa entrevista, vamos dizer assim,
possa ter te esclarecido um pouco sobre essa área, não é? Sobre o que é ser um perito judicial, como atuar como perito judicial. Eu queria até deixar uma dica para o pessoal. Quem Claro. quiser saber mais, quem quiser ter mais informações, algumas dicas, quem quiser iniciar nesse novo universo, né, que é o universo da perícia judicial, pode fazer isso começando pelas minhas redes sociais, né? Então eu vou deixar 2 endereços de Instagram. Bacana. Né? O primeiro é @agência_de_perícias. Então esse é o Instagram da Agência Estadual de Perícias. Sim. E o outro é o meu Instagram pessoal, @Wesley Costa. Né? Então nessas 2 redes nós disponibilizamos diariamente vídeos e conteúdos mostrando como atuar, por que atuar, falando um pouquinho desse universo da perícia judicial. Muito legal. Você tem o Insta, você está só no Insta ou você está em todas as redes sociais? Em todas as redes sociais. Então, no Instagram, @Wesley Costa, no Facebook, Wesley Costa também. No YouTube podem procurar como Agência de Perícias. Então está em basicamente todas as redes sociais. Legal. Publicando conteúdo diariamente. Diariamente, pelo menos um vídeo aí com uma informação bastante relevante e útil para quem quer atuar e até mesmo para quem já atua como perito judicial. Eu tento trazer nesses vídeos algumas dicas e alguns macetes para melhorar essa atuação. Bacana, ótimo, muito bom. Bom, então me basta aqui, não é, agradecer ao perito Wesley Costa, né, por essa entrevista, por esse esclarecimento e agradecer você, não é, que assistiu até aqui, que se interessou, está despertando para essa nova área. E se você ficou com alguma dúvida, se você quer saber um pouco mais, não fique acanhado, não é? Deixe seu comentário aqui embaixo ou mande uma mensagem para nós que vamos ter o maior prazer de te responder o mais breve possível. Bom, então, Wesley, muito obrigado. Eu que agradeço. E a gente se vê em breve. Um abraço. Até a próxima. Até mais.